Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração, receba da palavra viva do Senhor Jesus. E hoje a nossa história tem tudo a ver com o Mar Vermelho. É uma história que eu ouvi há bastante tempo, há talvez mais de 20 anos, e que, segundo aquele que contou, aqueles que contaram, é uma história verídica. De um pregador que estava no centro de uma grande cidade, numa praça central, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, falando das suas maravilhas. Um daqueles pregadores que você costuma ver nas grandes cidades, um daqueles que você costuma ver de terno e gravata, com a Bíblia na mão, às vezes até com uma caixa de som, um microfone, apregoando que o Senhor Deus é bom, que o Senhor Deus salva, apregoando arrependimento. E esse estava nesse mesmo discurso, muito inflamado, né? Aquele discurso mesmo de convicção, que você precisa crer no Senhor Jesus, e precisa mesmo, e que você precisa ser transformado. E ele então começou a contar dos grandes feitos, das grandes maravilhas de Deus, que Deus criou todas as coisas do nada, que Deus libertou o povo de Israel do Egito, que quando libertava, abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. E então, naquele momento, passava um homem que se identificara como um doutor, um professor de uma universidade federal, um homem de muita instrução, com pós-graduação, com pós-doutorado, e esse homem resolveu demover aquele pregador crente da sua fé. Disse assim: não, preciso acabar com isso, com essa crendice, com essa lenda. E ele então se aproxima daquele pregador e diz assim: rapaz, você está ensinando aí que Deus abriu o Mar Vermelho? E aquele pregador disse: sim, é isso que eu estou ensinando, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus operou as suas maravilhas. Aquele homem disse: rapaz, eu sou um homem estudado. Então ele se identifica e diz: olha, está provado que na verdade existe um fenômeno ali que acontece de tempos em tempos, em que o Mar Vermelho, ele diminui a sua maré, sopra um vento e as águas diminuem. Na verdade, aquele povo passou com água pelos joelhos ali, pela canela. Não houve nada de milagre, de abertura do Mar Vermelho. Isso é científico. Ele ficou falando então aquele pregador ficou calado por algum momento, ouvindo, prestando atenção, e só respondeu para ele assim: tá bom, então, tudo bem, né? Já que está provado cientificamente, tudo bem. Aquele doutor saiu, todo empinado, satisfeito, porque conseguira tirar um crente da sua superstição, tirar um crente daquela crendice nessa lenda. Mas quando ele deu alguns passos, depois de poucos passos, ele começa a ouvir aquele homem pregar de novo: aleluias, Deus é maravilhoso, Deus opera maravilhas, Deus opera grandes coisas, Deus faz coisas impensáveis para o homem, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. E aquele homem volta, aquele doutor volta e fala assim: rapaz, você vai continuar falando desse Deus? Eu já não te expliquei que, na verdade, o povo, quando passou pelo Mar Vermelho, passou com a água um pouco abaixo dos joelhos. Ele falou: pois é, por isso meu Deus é maravilhoso, porque em centímetros de água ele afogou todos os soldados de Faraó, os egípcios com seus cavalos. Ele afundou tudo aquilo em centímetros de água. Deus é maravilhoso. E aquele homem continuou a pregar sobre o Deus vivo com entusiasmo e alegria. Queridos, quando a gente conhece o Deus vivo e verdadeiro, a gente simplesmente crê nas maravilhas que Ele faz. Porque Ele é mesmo tremendo, maravilhoso. Ele criou do nada. Faz muito mais sentido crer que Deus criou do nada, que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas, do que acreditar que você é um acidente. Porque o homem, ele evoluiu dos primatas, e nenhum primata continua evoluindo, né? Os macacos, os gorilas continuam do mesmo jeito. Porque na verdade são necessários bilhões e bilhões e bilhões de anos para provar isso. Bom, então se eu não posso observar,
porque são necessários bilhões de anos. Então eu não posso provar que o homem evoluiu, que as coisas foram evoluindo. Se eu não posso provar, então um evolucionista ou um ateu, ele tem que ter muita fé para acreditar nessas coisas. Ah, porque o mundo foi formado de uma grande explosão. Que veio de onde? Quem riscou a pólvora? Quem explodiu a dinamite? Não, isso é ignorância sua. É porque lá no começo, em condições normais de pressão e temperatura, um aminoácido se desenvolveu lá e ele começou todas as coisas. E quem criou esse negócio? Quem criou as condições normais de pressão e temperatura? Quem criou aquela primeira molécula? Você tem que ter muita fé para crer que você veio do nada, que você é fruto de um monte de acidentes, de um monte de... É muito mais lógico crer no Deus que criou todas as coisas. E nós cremos. E em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, está escrito: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus. Isso é o anjo do Senhor falando com Maria, que ela conceberia, teria um filho, estava grávida do Espírito Santo e o Salvador viria daquela gravidez. E ela fica assustada com isso. Eu sou uma virgem. E o anjo do Senhor deixa bem claro que para Deus não haverá impossíveis. E não há em todas as suas promessas. A Bíblia já tinha falado disso. Em Gênesis 18, 14, Deus promete um filho a Abraão e a Sara. E é difícil crer para eles, né? Afinal de contas, Abraão era um homem de quase 100 anos, de 100 anos, Sara com 90. Mas o anjo perguntou, e disse: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não, não há coisa demasiadamente difícil para o Deus vivo, para o Deus das Escrituras, para o Deus em que nós cremos. E em Jeremias 32, partindo do verso 17, Jeremias começa a dizer: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso e tremendo. E se ele não tivesse abrido o Mar Vermelho, o que ele fez, ele teria afogado os egípcios numa pequena porção de água. E eu quero deixar bem claro também que não existe nenhum fenômeno dessa natureza lá no Mar Vermelho. Além de ostentar uns títulos que a gente não sabe se esse homem tinha, ele ainda criou uma história que é inverídica. Nós não sabemos desse fenômeno que deixa o Mar Vermelho com uma quantidade tão pequena de água. Isso não existe. Mas eu sei que o Deus verdadeiro existe. E Ele é poderoso. E Ele transforma vidas. E Ele transforma corações. E Ele é poderoso para transformar você. E eu sei que faz todo sentido que um Deus que criou todas as coisas do nada tenha enviado o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Faz todo sentido tudo isso. O Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, tremendo que é, tem transformado nossas vidas e tem transformado os nossos corações. Às vezes as pessoas se sentem tão frustradas, mas é porque elas só creem nelas mesmas. Elas creem no seu poder, na sua força, e elas querem ignorar o Deus das Escrituras. E a gente só é preenchido de fato quando crê no Deus das Escrituras, quando crê nas coisas maravilhosas e impossíveis para nós que Deus fez. Há coisas que Deus não faz. Ele não quebra as suas leis. Ele não quebra as normas que Ele mesmo estabeleceu. Mas das normas mais maravilhosas que Ele estabeleceu, uma delas é que somos salvos através de Cristo Jesus, quando cremos nele e o recebemos como Senhor e Salvador. Se você crê nisso, saiba, não há impossíveis para Deus. Ah, mas eu me encontro numa situação deplorável. Não há impossíveis para Deus. Ah, mas já fiz tantas coisas erradas que Deus deve ter desistido de mim. Não há impossíveis para Deus. Ele é o Deus que transforma homens, transforma vidas, transforma corações, transforma a mim e transformou e transforma você. Creia nisso. Creia no poder magnífico, maravilhoso do Deus vivo. Não deixe que nada abale sua fé, nem as argumentações desse mundo. Pense como esse crente que pregava em praça pública. Olha, se Deus não fez assim, de outra maneira Deus fez.
mas não há impossíveis para Deus. Se a palavra dele diz que ele abriu o mar vermelho, ele abriu. Se a palavra dele diz que ele criou todas as coisas do nada, ele criou. Se a palavra de Deus diz que o homem é a coroa e glória da sua criação, é porque o homem é. Se a palavra de Deus diz que Cristo veio ao mundo para salvar a mim e a você, é porque ele veio. E se ela estabelece um caminho e ela estabelece, eu preciso segui-lo. Eu preciso crer em Jesus como meu único Senhor e Salvador. Preciso entender que não posso comprar minha salvação, que as minhas obras valem nada, são trapos de imundície. Porque eu ignorei a Deus e eu peco, então eu não posso me salvar. Só Cristo pode me salvar, com a sua graça maravilhosa. E o que eu preciso fazer é me render a essa graça e me entregar a Ele. Não, eu não me salvarei nem nessa vida e nem em outras, porque só há esta para viver e depois dessa nós vamos comparecer diante de Deus. Não, eu não me salvarei pelas minhas boas obras, porque por mais que eu faça boas obras, elas sempre são por interesse próprio. Mas Cristo me salva. É assim que a Bíblia diz. E eu creio. Creia também que o Deus dos impossíveis transforma a sua vida e transforma o seu coração. Que a graça dele esteja sobre você. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, muito, muito obrigado pela graça maravilhosa do Senhor. Obrigado porque em todas as coisas o Senhor tem sido bom. Obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. Nada há impossível para o Senhor. E as coisas que o Senhor não faz são aquelas que contrariariam a tua vontade e as tuas leis. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus justo, santo. Muito obrigado por ouvirmos nesta manhã que podemos confiar, porque o Senhor é o Deus que não falha. Que o Senhor visite cada vida, cada coração agora, que o Senhor visite, em nome de Jesus, aqueles que precisam mesmo ter revelado o Senhor. Visita aqueles que precisam entender que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor é poderoso para transformar vidas e corações. Visita, Senhor, cada vida e cada coração que luta com alguma coisa agora. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que criou do nada, o Deus que sustenta, o Deus que salva na pessoa de Jesus Cristo. Então não há impossíveis para o Senhor. Que as pessoas aprendam a depor no teu altar as coisas impossíveis para nós. O que para nós é impossível, para o Senhor é absolutamente possível. Que nós possamos nos alegrar nessa verdade. Toma nas tuas mãos cada pessoa que nos ouve agora. Nós as abençoamos. Em nome de Jesus. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.